O tema de hoje, né? Lembrando, então, é possível curar a criança interior? Todo mundo fala de criança interior, né? Esse tema é bem conhecido das pessoas, mas a gente vai analisar aí nesse viés do que eu tenho aprendido e vamos ver o que vem pra gente, né? É um aprendizado pra mim, em primeiro lugar, né? Eu pensei assim, que tema que eu vou fazer, né? Aí veio da criança interior, né? Primeiro eu sempre penso, o que eu aprendo com isso, né? Por que eu aprendo com isso? Que sempre é para nós, né? A gente está no processo de evolução. Então, começa por mim. E depois o que tem vindo nos atendimentos, né? E eu tenho percebido que esse tema da criança, ele vem com uma certa frequência. Então, a gente sempre trabalha um pouco esse tema, né? Da criança interior, criança ferida. Ela entra ali nesse campo que é o que eu trabalho, né? Para quem não sabe, como eu trabalho com a ferramenta da constelação, eu tenho utilizado essa técnica, né? Essa ferramenta, e a gente consegue colocar essa criança no campo para a gente entender o processo. Mas eu vou explicar um pouco mais como que talvez, fazendo um gancho com essa questão da criança interior do que eu vim pesquisando aqui, como que a gente pode usar a constelação a nosso favor nesse sentido, tá? Mas vamos falar das cartinhas. Primeira cartinha, né? Toda doença vem como uma resolução de um conflito. Eu acredito nisso. Quando a gente fala de criança interior, a gente está falando de cura da criança interior. Então, se eu estou falando de cura, eu estou falando de uma doença. Então, doença é algo que está em desequilíbrio, porque o corpo, por exemplo, ele sempre busca o equilíbrio, né? Homeostase, o equilíbrio do corpo para que ele funcione da melhor maneira possível, né? Para ele funcionar corretamente. Se ele está em desequilíbrio, ele vai sobrecarregar um lado. Então, assim, essa carta faz todo sentido, né? Fiquei pensando aqui, mas faz, né? Toda doença vem como uma resolução de conflito. Então, se eu tô na minha criança ferida, eu tô aí com uma doença da minha criança, tá? Que tá afetando algo no meu presente como adulto. Então, tem algo em desequilíbrio aí. Essa é a primeira coisa. Depois tem a carta do oráculo que fala que não perca oportunidade. O rio nunca passa duas vezes no mesmo lugar. Aí fiquei pensando, né? Realmente, às vezes a gente... Porque quando a gente está numa criança, nessa questão da doença, né? Numa criança ferida, uma criança que está ali com essas questões, né? De traumas, às vezes a gente deixa passar algumas oportunidades. Por quê? Para que eu faça o movimento em direção ao que eu preciso fazer, né? Em direção da vida, em direção à ação, para eu me realizar, eu preciso estar no meu adulto, né? Eu preciso estar com essa conexão. E às vezes não é só o adulto, né? Posso estar conectado no adulto, mas conectado na criança saudável, né? Então não é só o adulto, né? Então é o adulto no que eu preciso realizar, mas ele está ali em sinergia, né? Em junção com essa criança saudável, porque a gente não deixa de acessar a nossa criança. Esse é o ponto. Então, às vezes, quando eu estou ali nessa criança ferida, nessa doença, eu não consigo aproveitar as oportunidades da forma que vem. Né? Às vezes vem por exemplo, vou dar um exemplo que veio aqui na minha cabeça. Você está lá trabalhando numa empresa e você tem o sonho de ser promovido. Se você tem uma questão ainda com a sua criança, por exemplo, que, vamos colocar, né, uma questão de uma crença, já vou até explicar, uma questão de uma crença que você não é bom o suficiente, você vai chegar numa promoção, você vai, de repente, negar ou nem vai se candidatar para um lugar, né, na sua empresa para você ser promovido, porque você vai ficar com receio ou vai ficar com aquilo na sua cabeça de que você não é bom o suficiente. E às vezes não vai passar uma segunda oportunidade. E aí você vai se frustrar, você vai ficar assim, putz, não dá, a empresa não me dá oportunidade, não consigo ter sucesso. Às vezes é uma questão de olhar, né, de voltar para trás e olhar para trás e entender de onde vem isso. Então, talvez não é uma questão que a empresa está sendo injusta, em alguns casos até pode ser, mas às vezes ela não está sendo injusta, é você que não está se colocando em direção à vida, né? Ao que você precisa olhar. E aí isso faz com que você perca as oportunidades. Isso a gente pode colocar para tudo, tá? Relacionamento, se você está numa empresa, se você é dono do seu negócio, se você precisa fazer uma conexão aí com a prosperidade, como é esse mantra que eu coloquei intuitivamente do Ganesha, né? Então, assim, preciso conectar com Ganesha, prosperidade total, dinheiro, inclusive. Então, às vezes, se eu estou ali nesse desequilíbrio, que é o que está falando das duas cartas, eu não consigo aproveitar as oportunidades, tá? Só uma introdução das cartinhas aí. Mas vamos lá da criança interior, né? Eu
fiquei refletindo um pouco até na minha própria história, para a gente se conectar com isso, né? E achei engraçado o meu comportamento, né? Muito, muito interessante. Eu estudando, vou dar um exemplo meu, e aí a gente faz o gancho com essa questão da criança. Eu lá, né, estudando aqui a criança interior, para a gente chegar na criança interior, eu preciso entender sobre crença. Então eu preciso estudar sobre crença. Eu já conheço, né, porque a gente trabalha com isso o tempo todo, mas olha só como que foi, né? Eu fui acessar aqui, hoje pensei muito sobre esse tema, Luiz, obrigado por trazê-lo. Ah, que bom, Júlia. Vamos ver se ressoa aí com você, ó, se vai acessar alguma coisa aí em você. E quem for ver, né, tanto agora quanto depois. É seguinte, aí eu lá pensando, né, o que que eu fui estudar? Quando a gente fala, então assim, ó, fazer um paralelo. Quando a gente fala da criança interior, a gente tem que entender que existe uma crença central, né? Segundo o livro que eu até falei do livro umas 2 semanas atrás, que é o como eu tô com ele aqui porque eu vou pegar alguns trechos dele porque isso vai ajudar bastante a gente, que é o livro da doutora Nicole Lepera, que é uma americana, Como Curar Sua Vida. Esse livro é muito incrível e eu tô lendo ele assim bem no detalhe e ele traz bastante informação, né? E aí para eu acessar essa criança, eu preciso acessar a minha crença central. Ela traz esse tema da crença central. Qual é a sua crença central? E essa crença central, ela meio que vai ramificando para todas as outras. Isso aí é uma interpretação já até minha. E aí qual que é a sua crença central? Só que assim, quando que eu começo a desenvolver uma crença? Essa crença ela vai ser enraizada. Primeiro que eu já venho com uma série de informações quando eu nasço, né? Nasci, vem uma série de informações. Depois falo mais sobre isso. Só que depois eu recebo essas informações que vêm já dos meus pais, inclusive, perdão. E aí depois eu vou tendo de repente conexões, aprendizados, traumas. E quando a gente até do 0 até os 7 anos, a gente eu vou bem simplificar aqui porque tem mais detalhe. Eu vou falar da minha criança que eu quero, onde que eu quero chegar. O seu cérebro está sendo desenvolvido, né? Então, quando você é bebê, seu cérebro só recebe, né? Porque você está em desenvolvimento. Esse é o momento, eu estou sendo simplista, esse é o momento que essa crença vai muitas vezes ser enraizada em você. Porque você está em desenvolvimento, seu cérebro ainda não tem total capacidade de ter regulação emocional, de ter processo cognitivo, né? De pensar sobre as suas questões. Então, até os 7 anos, segundo aqui esse livro, né? Ela dá até uma ramificação, né? Da gente entender um pouco como que é o cérebro infantil, para que a gente entenda quando que começa uma crença. E aí eu descobri, né, através desse livro, que a gente tem até anotei aqui, o sistema ativador reticular, que fica no nosso tronco encefálico. Vou falar da minha... E ele desenvolve essa crença. Eu assim já, né, tô fazendo uma live onde eu tô explicando coisas que eu trabalho, né, com isso, e assim, a gente é uma live, né, não é uma aula, né, essa pessoa que escreveu o livro, cara, ela tá trazendo de uma forma mais simplificada, mas ela fez vários estudos, eu já querendo estudar o negócio do cérebro e entender o que era esse sistema ativador reticular que está lá no tronco encefálico, e aí lendo do cérebro e vendo o artigo que ela colocou, e aí na hora eu caiu minha ficha, né? Eu falei assim, olha quem está fazendo isso? Quem está querendo ver todas as informações que realmente não é possível, nem para a doutora que escreveu esse livro, quem que está acessando isso? A minha criança, com certeza. Quem que era a minha criança? A minha criança era aquela criança perfeita. Eu tinha que ser aquela criança perfeita. Essa criança que, sabe, tem que agradar. No fundo, a criança perfeita, ela está querendo agradar, né? A necessidade básica da criança, entre algumas delas, é ser vista, né? Então, às vezes, você entra num padrão, e eu acredito que aí, não vou entrar tanto no detalhe de onde chegou essa crença, mas também, claro, que é para agradar os pais, um sistema, né? O ambiente que você vive. Eu vim dessa criança perfeita. Aí eu, na hora, falei assim, olha eu aqui, acessando a minha criança perfeita, querendo ser perfeito, entende? Por quê? Porque eu quero agradar, né? Eu quero falar, você é bom mesmo, entende? Olha onde eu entrei aqui, eu não tenho como entrar no detalhe da questão, eu sei que eu tenho facilidade para pegar as informações, né? E isso eu tenho que reconhecer, mas assim, não vou saber toda a informação sobre isso, né? Eu já fiz até outras lives de criança interior e estou aprendendo mais coisas, isso agrega, né? E a vida está me convidando a sair da criança perfeita e deixar sentir, né?
Se eu senti que era para falar desse tema, é porque esse tema eu tenho que sentir, eu tenho que me conectar com ele. Se eu ficar muito ali no, né, da onde que tá, claro que isso é uma base, né? Eu não gosto de falar no achismo, óbvio, né? Eu sou um profissional sério, mas assim, não dá para fazer tudo perfeito. Então eu entrei aí numa criança perfeita, eu ativei o modo criança ali fácil nesse lugar. Eu subi assim, eu até tinha ido pegar um negócio que eu pedi aqui no prédio. E aí eu subi e falei assim, meu, tô aqui na criança total, né? Olha, eu querendo ser perfeito, querendo estudar o cérebro, que aliás é uma informação muito boa, né? Que esse sistema cerebral, né, que fica no tronco encefálico, ele é meio que um filtro, né, das nossas crenças. Então, assim, o que acontece? A gente, que é o que eu costumo falar, né? A gente é uma junção de coisas. Então, é o físico, emocional e espiritual. Então, assim, se a crença ela é ativada de uma forma fisiológica também, então o cérebro ele assume essa crença. Então eu começo a trabalhar essa crença dentro de mim. Então acessa, é como se fosse um filtro, esse sistema aqui, é um filtro que vai lá e começa a processar a crença. E essa crença ela entra também num modo que a gente, como ser humano, tem, que é um viés negativo, mais ou menos esse é o nome, que a gente vai naturalmente para o viés da negatividade. O que é esse viés da negatividade? A gente faz uma conexão com os nossos primatas que antigamente eles tinham que sobreviver. Então assim, para sobreviver você tinha que olhar o pior cenário. Então você só viu o pior cenário, porque assim, eu tenho que me preparar para o pior, porque senão eu vou morrer, né? Vai vir um bicho me atacar, eu vou ter que caçar, outra tribo que vai vir, enfim, né? Tudo aquilo que a gente sabe um pouco. Então a gente tem naturalmente esse viés da negatividade. Então se eu estou falando que eu acesso esse cérebro e ele acessa facilmente essa questão negativa, então é mais fácil para eu assumir aquilo que eu recebi negativamente. Então vamos supor, né? Se eu cresci, né? Tive uma infância onde você recebeu lá que fala assim, você não é boa, né? Faz isso, sei lá, você não é boa o suficiente, não é boa o suficiente. Claro que não são às vezes não é só esse tema, né? Mas ele entra numa questão assim, não sou boa o suficiente. Essa é a sua crença central. Essa crença central vai chegar ali no seu cérebro, né? E ele está em desenvolvimento, então assim, vai repetindo. E lembra, né? Eu falei até desse livro, a crença se estabelece como? É uma história contada muitas vezes. Então você fica recebendo isso a sua infância inteira, que você não é boa o suficiente, essa história passa a ser verdade na sua cabeça. Ela entra como um pensamento recorrente que fica toda hora martelando para você. E esse filtro é feito pelo tronco encefálico, ou tronco cerebral, que vai mandando essa informação. Eu falo filtro porque é mais fácil, né? Como se ele filtrasse, e aí toda vez que você vai... Porque assim, a gente é o nosso pequeno universo. Todos nós somos o nosso pequeno universo que está aqui, né? No nosso cérebro. Então esse universo que eu tenho interno, ele transforma a minha realidade, né? Ele é projetado pelo meu cérebro. Isso aqui, tudo projetado. E aí o que acontece? Ele filtra essa crença e tudo que eu vou olhar está conectado com essa crença para reativar isso em mim. Então eu vou chegar numa escola, né? Eu vou lá, tô lá, não sou bom o suficiente. Aí eu vou para a escola, tenho uma dificuldade na matéria, parece, às vezes nem é bem essa realidade, mas no meu universo pessoal, o meu cérebro vai trazer uma informação onde a professora vai falar algo que você vai falar assim, não sou boa, nossa, sou péssima, realmente eu não presto, e aí você começa a se conectar com essa crença principal, essa crença central. E essa crença central vai se repetindo na sua vida. Ela vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. E isso tem a ver com essa criança interior. Então, para eu acessar a criança interior, eu preciso entender qual que é a crença que eu tenho. Só que qual que é o outro mecanismo muito forte que o cérebro utiliza, né? Como uma proteção do nosso ego? Às vezes, ele protege tanto que é como se ele bloqueasse, né? Eu, às vezes, vou atender algumas pessoas que elas têm muita dificuldade de lembrar o que aconteceu na infância, porque às vezes pode ter sido traumático e ela não consegue acessar. Então, e ela não acessa. E aí, qual que é o caminho que ela vai? Ela pode ir para um caminho. O que acontece? O fato dela não lembrar não significa que não esteja lá.
Entende? Primeiro, esse é o primeiro ponto. Então, assim, já está lá. E aí, e isso é muito relativo, né? Não, claro que tem umas pessoas que têm uma situação mais difícil, digamos assim, mais desafiadora, e outras menos. Mas todo mundo tem uma questão, né? Porque os pais também têm as questões deles, né? Então, às vezes, estão lá nas crianças feridas. Os nossos pais estão lá na criança deles feridas, eles vão passando isso. E aí entra a visão sistêmica, que é o que eu trabalho. Se eu já sei que vem uma série de informações daquele ambiente, do sistema familiar, eu já venho inserido nessa crença, muitas vezes. E, na verdade, assim, eu venho com esse padrão comportamental que vem dos ancestrais, consequentemente do meu pai e da minha mãe. Se ele não está bem trabalhado, ou seja, se eu estou na cartinha aqui da doença, o que vai acontecer? Eu vou entrar em situações onde os meus pais vão reafirmar algumas crenças que já vieram para mim, alguns padrões. Por exemplo, esse que eu estou colocando. Você não é boa, você não é boa. Aí você já tinha uma questão, a sua família já tinha uma questão ali onde também sua mãe lidou com isso, sua avó lidou com isso, que ela não era boa, né? E as mulheres, infelizmente, que também tem um ambiente, né? Então as mulheres tinham isso muito forte. Vamos dar um exemplo aqui. E aí você vem com isso. Aí, quando você está lá na infância, sua mãe vai reforçando isso, porque ela também está naquele lugar. E aí ela fala pra você que ela não é boa, mas na verdade é ela que tá sentindo isso dentro dela, tá reforçando isso em você, porque provavelmente ela tá numa criança aí ferida também. E até numa situação mais difícil que seja, um trauma, uma coisa mais dura, no final tá escondendo essa criança aí, né? Essa criança ferida no final, que tá ligada na crença principal, né? Nessa crença central. E aí o gancho que eu tava fazendo, né? Às vezes eu não lembro, mas a crença tá lá. E aí o que eu faço? Eu vou para esse caminho, não lembro, mas a crença está lá, e aí eu vou, na vida, tendo várias situações onde essa crença se instala, e aí eu fico ou naquela vítima, né, que fala assim, putz, o mundo é mal, ou às vezes eu também crio algumas fantasias, isso também é meio incomum. Então assim, eu crio uma história interna. Então, às vezes, não é tanto, porque geralmente quando a pessoa vem me procurar, ela já está mais consciente ou ela está com alguma questão, né? Ela já acessou. Mas às vezes eu pego um outro que fala assim, imagina, meu pai era ótimo. Aí ela conta uma história de uma infância feliz, eu falo, mas você está sentindo algo, né? Tem um sintoma aqui, mas sua infância foi tão boa, então não tem problema, né? Na verdade, você entra numa fantasia, né? Você entra num lugar de fantasia onde você cria uma realidade. Essa realidade, ela pode, inclusive, essa fantasia, ela pode perdurar na sua fase adulta, né? E você criar histórias fantasiosas que têm a ver com essa relação com seu pai que não foi, ou sua mãe que não foi resolvida. Ou, de repente, foi uma crença que foi inserida e você não é doído, você se fechou, né? Sistemicamente falando, né? O cérebro se fechou e aí você, criou essa história. Só que onde que essa história ela vai vir à tona? Nos relacionamentos afetivos, principalmente. Ou todos, né? Mas o afetivo principalmente, que aí você vai... Se você é uma pessoa que idealizou a sua história, você vai idealizar os relacionamentos, e aí os relacionamentos não vão atender, porque eles vão estar num lugar que não é real, e aí você vai ficar nessa busca. E aí fica aquela repetição, né? Aquela repetição. E aí qual que é a ferramenta que a gente pode utilizar? Por exemplo, eu não lembro qual que é a minha crença central, às vezes eu não sei. Eu tenho usado isso na constelação, né, que eu faço, dependendo da situação. Essa semana mesmo eu usei isso. Porque a gente tinha feito um atendimento onde ia uma questão de medo. E eu fiquei pensando, esse medo vem da onde? Eu falei, esse medo não é um medo propriamente, esse medo é aprendido. Aí eu falei, qual que é a crença central? Aí ficamos... E às vezes eu não tenho acesso à crença central, então eu coloquei no campo. Vamos ver essa crença central e se realmente ela está conectada na sua criança. Às vezes, se eu não tenho a informação, o campo vai trazer essa informação. Porque é aquilo, né? Às vezes é tão difícil para eu acessar esse lugar, então vamos acessar essa crença principal. E era impressionante, né? Porque veio... A criança dela olhava direto para a crença principal. Então, tipo, ali eu coloquei um elemento chamado crença, nem crença principal. Tô falando principal, talvez seja esse, né? O nome que eu vou ter que dar. Mas no livro aqui da cura fala de crença central.
Mas pode ser principal, né? Aí eu coloquei essa crença principal, a criança dela estava olhando para a crença principal. A adulta dela, eu coloquei a criança, a adulta, a crença e o medo. Porque ela estava trazendo muito essa questão do medo, mas ela não estava conseguindo acessar direito o que era esse medo. E aí era a criança olhando para a crença, ela do lado da crença, a adulta dela do lado da crença, ou seja, olhando para a criança juntinho com a crença. À esquerda da crença, ou seja, a serviço da crença. Ou seja, ela estava totalmente identificada com essa crença principal. E do lado estava o medo, só que esse medo ela sentiu de colocar um pouco mais para o lado da mãe dela. E essa questão que ela trouxe vinha muito da mãe. A mãe reforçava esse lugar para ela. Qual que era o lugar? Não mereço, né? Não sou boa, uma culpa muito grande. E porque ela tinha uma questão com a mãe, né? Na infância, às vezes a criança é reativa, né? Tipo, não gosto de você. E aí às vezes fala isso pra mãe, a mãe foi lá e já, pum, não, como assim? Você não pode falar isso pra sua mãe. Ou seja, na hora você bloqueou e criou uma crença nela. Falou assim, eu não posso sentir. Porque se eu sentir, eu vou ser culpada. E aí eu vou me fechando no mundo. Só que isso estava gerando um medo. Você vê que veio o incômodo veio do medo, porque o medo vinha em várias situações de trabalho, de um monte de coisa. Só que o medo está ligado na crença principal dela, que é assim, eu não posso sentir, expressar meus sentimentos. Porque se eu expresso meus sentimentos, eu vou ser culpada, porque eu não posso, né? Acessar esse sentimento. Eu vou culpar minha mãe vai ficar chateada comigo, triste. Vou deixar minha mãe triste. Então, vê a profundidade do negócio? Só que acontece, se eu fico nessa crença de que eu não posso sentir, ou então que não mereço, ou que eu não sou boa, é um pensamento seu que vai ficar repetindo o tempo inteiro para você, entende? E aí entra questões de, né, quando a gente se auto-sabota, embora tenha umas questões aí, né, em alguns livros fala sobre auto-sabotagem, mas às vezes nem entra na auto-sabotagem propriamente, né? Eu simplesmente não me coloco para a vida. Então, assim, se eu tô na criança que está acreditando que ela não pode sentir, que ela não pode ser ela mesma, né? Ela vai entrar num lugar onde todos os lugares ela vai colocar uma máscara e não vai ser ela mesma. Porque quando ela é ela mesma, ela chateia o principal, que é a mãe e o pai. A Júlia, muita emoção, e é mesmo, né? Foi tão bonito esse processo, inclusive, né? Como ressoa na gente, né? Então, e aí outro que eu estava atendendo também uma pessoa nesse sentido, que era de doença, né? Veio aqui da doença e vinha muito dessa questão né, do desagradar dos pais, né? Tipo assim, eu não posso desagradar. E aí você vai repetindo essa história para você a vida toda. E aí você vai para qualquer lugar contando essa história. Só que essa história não é real. Essa história não existe. Só existe nos seus pensamentos. E como eu falei na live, que esse livro traz muito bem, você é o pensador dos seus pensamentos. Quem controla é você. Só que uma história repetida muitas vezes, ela se torna realidade. Então, qual que é a história que você conta para você? Qual que é a história que você tem contado para você? Às vezes você não identifica a história, mas você identifica o sintoma. De repente, seu sintoma é: não estou conseguindo ir bem no trabalho. Aí você sente um incômodo gigantesco, aí você acha que é o seu chefe, você acha que é a sua empresa, mas às vezes é você que está identificado nessa crença e essa crença está regindo a sua vida em todos os aspectos. Esse é o ponto. Então, o primeiro é isso, identificar a crença principal. Se eu não tenho acesso a essa crença principal de forma consciente, a ferramenta da constelação para mim é muito boa para isso, porque aí eu coloco ela lá e vamos ver o que o campo mostra, porque você não vai saber, né? O que é essa crença, a gente vai colocar o campo, né? A crença. E aí, minha mãe colocou assim, ó, sempre é você. Forte, né? Sempre é você. Será? O que é? Sempre. Será que é sempre a gente? Às vezes, é a gente na responsabilização, autorresponsabilidade, mas é também todo um sistema, né? Às vezes é todo um sistema que aconteceu, né? A gente também tem que se acolher, porque senão a gente também põe um peso na gente, que a responsabilidade é só nossa. Só que é todo um sistema, né? É um sistema, às vezes, que está regido pela dor, pela escassez, é o ambiente que você vive, né? A gente também tem que acolher, né? Eu não posso comparar, por exemplo, as mulheres no sistema feminino e tudo que as mulheres passaram com o masculino. Não tem como.
né, com os homens. Então os homens tiveram um lugar de privilégio muito maior do que das mulheres. E as mulheres já vão vir com esse peso adicional. É culpa da sua? Não, é culpa do sistema, do ambiente também. O ambiente também coloca a gente nessa situação. Porém, a forma de eu curar esse lugar é acessando como esse ambiente me afetou. Esse é o ponto. E de repente ele me afetou porque eu me conectei e me identifiquei com essa crença que veio através dos meus ancestrais, que veio através dos meus pais. E aí eu vou entrando em contato com isso. Deixa eu ver aqui, ó. A Júlia, tá aí um headline para explorar. Sempre é você. Boa. Sempre é você. Sim, a gente tem que a gente tem que se colocar no centro, mas essa fala às vezes é um pouquinho dura. Então a gente tem que às vezes falar, pera, sou eu mesmo, é por aqui que eu caminho, mas a gente tem que dar uma, né? Porque senão a gente vai ser um pouquinho duro com a gente. Senão a gente, é que nem eu, né? Me colocando uma dureza, né? Querendo falar tudo porque eu quero trazer um negócio, né? Mas às vezes você tem que, pera, calma, né? Vamos relaxar. Por quê? Vamos lá. Antes dessa crença, tem o meu eu. Esse livro traz como o meu eu autêntico. E eu já li outro livro, que nem aquele livro que eu falo bastante como é que é? Da mãe, filho carente, né? Mãe ausente, filho carente. Agora esqueci. Né? Esse livro da mãe, né? Que fala da questão da maternagem, quando eu tenho dificuldade. Ele traz a criança divina. Eu gosto da criança divina. Então, o que acontece? A gente é a criança divina. A criança divina, ou o eu autêntico, ele é livre, né? Ele pode expressar os sentimentos dele, ele pode ser vulnerável, ele pode falar, entende? Mas tudo com amor. Porque essa é a nossa essência. Essa é a criança, né? Essa é a criança. Ó, calma aí, ser humaninho. Relaxa. Relaxa. A criança divina ou autêntica, ela relaxa, né? Ela fala, opa, tá tudo bem, tá tudo certo. Ela faz, só que para eu chegar na criança autêntica, na criança divina, eu preciso acessar a minha crença central, né? E eu preciso me acolher. Mas antes disso, e às vezes tem o seguinte, ó, entra num caso tão... isso é tão forte que, por exemplo, entra na parte física, você pode ter uma questão que entra no seu nervo vago, e ele faz todo o seu sistema funcionar, e tem gente que tem até desmaio, né? Problemas físicos, o sistema nervoso está totalmente desregulado. Para eu acessar essa crença, eu preciso regular o sistema nervoso primeiro, ou seja, eu preciso às vezes olhar para o físico primeiro, arrumar ele, para depois eu acessar na crença. Entende que a medicina, ela ficava fazendo assim, ó, daqui para baixo é uma coisa, daqui para baixo é outra, era tudo muito separado, cabeça, né? Na verdade a gente é interligado, né? A gente é um sistema, né? Constelação não é uma constelação? A gente é um sistema, né? Um sistema interligado, e qualquer alteração nesse sistema, que ele sempre altera, aliás, afeta todo o sistema. Então às vezes eu preciso até primeiro ir lá no meu sistema nervoso, resolver essa questão toda para depois eu acessar esse lugar, porque às vezes o buraco é mais embaixo. Voltar um pouquinho na criança, tem uma coisa que esse livro traz, ó essa frase, hein, que fala aqui do livro. Vou ler porque eu até achei interessante, ó. Vamos lá. Ixi, bati aqui. As mágoas da nossa infância são necessidades emocionais, físicas e espirituais não satisfeitas de nossa infância, expressas por meio do nosso subconsciente, que continua a impactar a nossa individualidade presente. Essa frase é demais, né? Então, o que acontece? Eu entro nessa criança ferida, essa criança emocional, ou uma parte dela, porque não é assim, ó, não é um jogo onde eu estou na criança, saio dela, volto, sabe? Passei de fase, nunca mais eu acesso essa criança, não é bem assim. A criança está sempre presente. Então, assim, mas a criança que está lá, e às vezes é só um pedaço, tá? Que eu acesso a criança. Às vezes tem gente que a questão dela na crença central vai para o relacionamento. E aí ela consegue bem no trabalho, mas o relacionamento ela não vai bem. Às vezes ela não vai bem em nenhuma área, mas às vezes alguma coisa ela consegue ter força, né? Não é também... Mas a gente tem que lembrar que ela está sempre ali. Então, às vezes a gente vai voltar nela ali e vai precisar revisitar. Como eu hoje, né? Falei, opa, sai da criança perfeita aí. Você não precisa ser perfeito.
Então é por aí. Só que geralmente é uma mágoa, né? Então é uma mágoa que não foi atendida, uma necessidade que não foi atendida daquela criança. Uma necessidade física, emocional e espiritual. E ela reverbera no momento atual. O que acontece? Quando a gente está lá principalmente quando a gente está na infância, quem que cuida da gente? Os nossos pais, né? Mãe, pai ou os cuidadores. Dependendo de como foi esse cuidado, é aí que eu posso entrar, né, nessa minha segurança emocional. Até a regulação emocional, ela dita por meio dessas disfunções ou não. Se eu tive lá, que eles chamam, né, não vou entrar no detalhe do apego seguro, já falei em outras lives, né? Se eu tive um apego seguro, ou seja, eu tive uma infância onde eu, né, dentro do principal, consegui ser acolhido, eu entro num apego seguro. Então, quando eu estou no apego seguro, eu tenho, até fisicamente isso impacta, né? Porque fisicamente o cérebro, ele fica numa massa encefálica maior, né? Pelas pesquisas aqui que traz o livro, ele fica mais saudável, né? Quando eu tenho um apego seguro, eu até consigo viver mais, né? Eu acredito que a gente tem até poucos estudos, porque ficava muito focado na mãe, porque antigamente, lembra, a responsabilidade ficava toda na mãe. Ou não tinha pai, ou então o pai estava só trabalhando e achava que não tinha que dar esse amparo. E a gente está vendo aí que tem um impacto do pai, né? Do masculino aí na infância. E como isso também afeta a sua regulação emocional. Então, se você tem uma regulação emocional, o que quer dizer, né? Você consegue equilibrar suas emoções. E aí você não vai depositar no outro um descontrole das emoções. Ou seja, não tive... E às vezes, como que vem esse descontrole? Pensa quando que vem esse descontrole. Tô lá e eu no trânsito começo a gritar lá, xingar todo mundo. O que sua criança está falando para você? Entende? Foi lá o namorado, a namorada, não respondeu uma mensagem sua e aquilo te deu um negócio e tal. O que a sua criança está falando para você? Então ela está se comunicando com você. Então, provavelmente está aí uma questão de regulação emocional que precisa ser vista e a criança está falando com você. Então, o que ela está querendo falar para você? Esse é o ponto. Então, tem que pensar, o que a criança quer falar comigo? Então, toda vez que ela entra, ela pode entrar até numa pequena coisa, numa grande, né? Se eu estou lá gritando, tem alguma coisa, né? O que a minha criança está gritando? Birrenta, né? Estou gritando, sei lá, estou birrenta. Então, é igual uma criança. Tem gente que não tem aquela pessoa que você olha assim e fala assim, não é essa criança birrenta aqui, gritando? Você já identifica facilmente. Mas aí a gente tem que, como minha mãe colocou, né? Sempre vamos olhar para mim, né? O que a minha criança está querendo dizer? Então, o que ela está falando? Ela se comunica com a gente, né? E eu penso que, como todo mundo tem questões a resolver, porque senão a gente não estava nesse plano na Terra, né? Então sempre vai ter uma coisa ou outra, sempre vai ter uma questão, sempre. Então não adianta falar, ninguém tem né? Não existe perfeição. A gente até quer acreditar que existe, né? Que as redes sociais hoje, né? Todo mundo quer mostrar que existe, mas na verdade não existe, né? Tanto que a gente vê lá só os bebês fofinhos, a gente acha que o bebê só é aquilo fofinho, né? Eu acho lindo também quando eu vejo na internet, mas eu sei que não é aquilo. Aquilo não é real, né? A realidade é bem mais complexa. Né? Então isso a gente está querendo mostrar, mas isso não existe perfeição. Então sempre vai ter uma conexão com algo da sua criança falando para você, ó. Aqui, ó, minha mãe falando, sem perfeição fica bem mais leve. Nossa, fica bem mais leve. Júlia, tu acha que quando mais a gente para observar, fica mais fácil ouvir a nossa criança? Então, às vezes, eu acho que o primeiro exercício é a gente se ouvir, né? E parar um pouco. Meditação é um bom caminho, mas isso mesmo para meditar é treino. Você não vai chegar hoje, meditar lá 1 minuto, respirar umas 5 vezes e vai acessar. Não vai. Se você não tem essa prática. Se você tem essa prática durante um tempo, fica mais fácil você acessar esse lugar. Por isso que eu falo da constelação, por quê? Porque a constelação vai te mostrar algo que você não consegue olhar. O campo mostra. Então, se está difícil para eu acessar essa crença, essa criança ferida, se é que ela está ali, o campo vai mostrar. Então aí você vai na hora vai te falar, não tem, você pode, talvez sua criança pode vir à tona e falar, não é isso. Só que o campo está mostrando o que é. E existe uma ressonância onde mostra que é aquilo que você precisa ver, né? Mas é um exercício. E ela pode entrar em várias situações, né?
No trabalho ela pode vir de um jeito, no relacionamento de outro. Ou então ela pode ir naquilo que a gente falou. Qual que é a sua crença principal? Preciso olhar para ela. Porque a crença principal vai vir o resto, né? E aí eu preciso olhar para ela. Vamos ver. Às vezes eu já nem estou mais conectado tanto nessa crença principal, porque eu já fiz todo um trabalho de autoconhecimento, de terapia, de meditação, e eu já estou um pouco melhor, né? Júlia, colocou no caderninho de prioridade constelar comigo. Tem gente que está aqui que constelou comigo. E vai ser muito bem-vinda e gratidão por isso. É um caminho, né, da gente olhar. Eu acho essa ferramenta muito incrível. Eu faço para mim também, né? Porque senão eu também preciso olhar. O fato de eu trabalhar com isso não significa que eu saiba mais que o outro. Eu trabalho com isso porque eu preciso atender as pessoas e entender. Claro que eu me ajudo com isso, porque eu estou em constante contato. Porém, eu também tenho que fazer constelação, olhar lá e falar, putz, é isso, porque a gente fica na história contada, né? E aí, às vezes, eu me perco, né? A nossa mente também dá uma... O cérebro está sempre querendo proteger a gente também, né? E aí, se eu entro nessa parte do cérebro, ele pode querer me proteger e falar, não é bem isso que você está pensando, né? Então, eu gosto de fazer a constelação por isso, né? Às vezes, eu até como é uma questão mais simples, eu consigo até autoconstelar, né? Olhar alguma coisa e ver o que o campo está mostrando para mim. É bem interessante. Uma coisa que é interessante nesse livro, da Como Curar Sua Vida, que eu achei muito legal que ela trouxe, são os arquétipos da criança. Eu queria ler eles aqui pra gente, e aí vocês vão se identificar talvez com um ou mais de um, e aí eu vou até incluir mais um. Vou falar desses arquétipos. O que é o arquétipo? O arquétipo é um personagem de um padrão comportamental, resumindo. Então a gente pode, às vezes, é mais fácil, respondendo até a sua pergunta, Júlia, às vezes eu consigo acessar pensando no arquétipo. Porque o arquétipo fala quem eu sou. E de repente eu acesso melhor isso da criança, tá? Vamos lá? Pena que o povo não entrou, porque é um tema bom, hein? E o povo não entra. Depois que acabar aqui, vamos encaminhar pra galera, hein? Porque eu acho que vai ser bem legal esse trabalho. Mas tudo bem, tá tudo certo. Ela trouxe aqui nesse livro 7 arquétipos da criança interior. Então, 7 arquétipos. Vai pensar, eu vou falar, você vai pensando se tem a ver com você. O primeiro arquétipo, eu vou ler porque tá aqui no livro, eu tenho que seguir. Primeiro arquétipo, o cuidador. Ele normalmente foi modelado por dinâmicas de codependência. Acredita que a única forma de receber amor é cuidar dos outros. Adquire uma sensação de identidade e autoestima, negligenciando suas próprias necessidades. Eita, como tem cuidador, né? Mas no post apareceu que era a quinta, viu? Nossa, eu vi porque eu fiz hoje, viajei, né? Também tem isso. Eu coloco quinta, aí entra na cabeça, eu entrando na quinta. Mas tudo bem, o povo vai ver, a gente manda pra eles. Porque a última live que eu fiz na quinta. E aí eu só mudei, foi o quinta, mas tudo bem. Vamos lá, foco. Esquece a perfeição. O cuidador, gente, tem muito cuidador, hein? Meu Deus. O vencedor, a Babi, eu mesma. O vencedor, ele sente-se visto, ouvido e valorizado por meio de sucesso e conquistas. Usa a validação externa como forma de lidar com a baixa autoestima. Eita. Acredita que o único modo de receber amor é em consequência de suas realizações. Esse vencedor é aquele lá que fica sempre mostrando que tem, sabe? Aquela pessoa que quer mostrar o carro, quer mostrar, tenta se validar o tempo inteiro. É um pouco vencedor ali, tá? Mas tudo isso é falta de amor, né? Quer receber amor. Aí tem outro que é o perdedor, O perdedor, ele se mantém invisível e abaixo do seu potencial por conta do medo. Medo do quê? Das críticas, vergonha ou fracasso. É que ele fica invisível. O jogo emocional começa antes mesmo de jogar. Ele acredita que a única maneira de receber amor é sendo invisível. Você vê, então o cuidador, o cuidador, ele acha que recebe amor se cuidando o tempo todo, né? Tipo assim, só que ele recebe amor negligenciando ele mesmo. Esse é o ponto. O vencedor, ele acha que recebe amor por mostrar as realizações dele, e esse aqui, o perdedor, ele fica invisível. Sabe aquela pessoa que você olha assim, parece que ela nem tá na sala? Às vezes é aquela pessoa no trabalho que nunca quer falar, e às vezes é um lugar ali que ela tá identificada nesse perdedor, tá?
O salvador barra protetor. Esse também tá meio ligado com o cuidador, tá? Esse aqui, ó, ele tenta socorrer as pessoas ao seu redor com o intuito de curar a sua própria vulnerabilidade, principalmente da infância, hein? Vê os outros como desamparados, incapazes e dependentes. E obtém amor e valorização alcançando uma posição de poder. Eita. Acredita que a única forma de receber amor é concentrando-se nos objetivos, desejos e necessidades dos outros e ajudando-os a resolver seus problemas. Sabe esse salvador protetor? É aquela pessoa que não me interpretem mal, mas não aquela pessoa que... É aquela pessoa que está fazendo doação, que está o tempo inteiro ajudando todo mundo lá na praça e não sei o que, dando comida. Essa pessoa, porque às vezes ela entra num descontrole, é um pouco desregulado às vezes, dessa coisa de fazer, de ajudar a resolver o problema. Essa pessoa às vezes ela está fazendo tanto lá para o morador de rua, só que ela não faz para ela mesma e para a família dela. Então é um negócio forte, viu? Não significa que as doações, né, genuínas não existam, mas é esse lugar. O outro arquétipo é a alma da festa. A alma da festa, aquele que é cômico, né? Ele sempre feliz e alegre. Ele nunca demonstra dor, fraqueza ou vulnerabilidade. É provável que essa criança interior tenha sido humilhada devido a alguma situação emocional. E agora acredita que o único modo de seu sentir bem é receber amor, é se certificando de que todos ao redor sejam felizes. Então é aquele que está sempre querendo, tá todo mundo bem, tá todo mundo... Ele está sempre aquele piadista, mas um pouco exagerado, sabe? Eu vejo aqui uma pessoa aqui, aquela que às vezes fala, debocha até dela mesma, assim, ela tira um barato da própria desgraça, às vezes tá um pouco ligado nisso aí, tá? Que ela fala, deixa eu me zoar primeiro para depois eu... isso pode estar nesse lugar, tá? Mas ela tá sempre assim... Eu trabalhei com uma moça e ela ficava sempre inteira, tipo, nossa, todo dia eu tava feliz, todo dia eu tava alegre. Eu falava, gente, não tem alguma coisa errada aí, não dá pra ser assim todo dia, né? E ela tem ali eu sentia que tinha algo, mas faz muitos anos isso. Mas às vezes é isso, a pessoa tá, na verdade, tá escondendo a vulnerabilidade através do bom humor. A pessoa do sim. Fala sim pra tudo, tá? Abandona tudo e negligencia todas as suas necessidades a serviço dos outros. Provavelmente ela foi modelada por sacrifícios feitos na infância e se envolveu em padrões profundos de codependência, assim como o cuidador. Acredita que a única maneira de receber amor é ser boa e altruísta. Aqui é aquela pessoa que fala sim pra tudo, tá? Você não vê essa pessoa falando não. Ela tá sempre ajudando, mas no sentido de sim. Aquela pessoa que não sabe falar não. Ela tem uma relação com o cuidador, é parecido, mas essa daqui, às vezes o cuidador consegue falar um não. Essa daqui não fala. Adorador de heróis. Esse aqui, hein? Adorador de heróis. Ele sempre precisa ter um guru para seguir. Gente, os brasileiros têm muito disso, né? Se a gente for observar, parece que sempre tem que vir um salvador ali para salvar a galera, né? O que é esse adorador de heróis? Provavelmente ele emerge de uma mágoa provocada na infância por um cuidador percebido como sobre-humano sem falhas. Sabe aquela pessoa que tinha um pai que ela falava assim, meu pai é perfeito, ele é o cara. Só que ela, sei lá, ele teve uma questão lá com a mãe dela e aí acabou pra ela, entende? Então ela já não acredita em mais nada. Só que mesmo assim isso foi tão duro, ela precisa de alguém para salvar ela. E aí ela nunca acha que ela consegue sozinha. Ela precisa sempre de um modelo aí de salvação. E isso acontece muito aqui no Brasil, né? Sempre parece, não sei se nos outros países, né? Porque eu não vivo lá, mas assim. Oi, Ivan. Boa noite. Tem muito disso, né? Da gente colocar idealizações da pessoa perfeita e a gente tem que seguir aquela pessoa. A fada sensata, que o pessoal brinca, né? Nunca errou. A gente às vezes não quer, né? A gente quer ter um modelo aí para seguir. Isso é muito forte. Eu vou entrar aqui num que eu criei, que é para mim mesmo, que tem a ver com o que eu falei no início, né? Que seria o perfeito. Então, aquela criança perfeita. Essa criança perfeita é aquela que tudo, né? Então, tudo ela fazia certo, estava sempre tirando nota boa na escola. Então, assim, ela acredita que para receber amor, ela precisa ser perfeita, ela precisa mostrar através da perfeição e que ela faz tudo bem feito, ela recebe amor só dessa forma. Então, essa é a criança perfeita. Eu falo de mim porque tem a ver, sabe? Se eu for olhar para trás,
Eu tinha muito dessa criança perfeita. E aí eu fui para uma religião, onde eu já contei isso em live, né? Que era super pesada, eu tinha que ser um mini adulto, né? Então eu tinha que ser perfeito. E eu fazia isso. O que eu esperava? Que todo mundo olhasse para mim e me elogiasse. Eu queria ser a criança perfeita. Então eu precisava disso. Então aí eu fui para esse ambiente. Quando eu fui para o trabalho, eu era o melhor no trabalho. Não necessariamente eu achava que... Mas geralmente eu estava tão... Eu acabava entrando nesse lugar. A primeira experiência que eu tive... Não primeira, né? Mas assim, uma das primeiras que eu tive experiência profissional... Eu trabalhei como estagiário. Na época, estagiário você podia ficar no atendimento call center. Eu tinha 17 quando eu entrei lá, depois 18. Eu trabalhava 6 horas, eu atendia 120 ligações. Ninguém atendia 120 ligações. Tirando quem estava lá há muito tempo, assim. Então, eu não ia no banheiro. Eu fazia a pausa mínima e ficava atendendo. E aí eu lembro que aí eu ficava assim, eu tinha que ser o funcionário estrela. Então, era um terror. E olha só como isso é tão louco que mesmo assim eu tinha medo de ser mandado embora. Mesmo eu fazendo tudo isso. Então, ou seja, eu estava preso na criança perfeita. Eu estava preso nesse modelo de perfeição. Ou seja, eu só vou ser amado se eu for perfeito. Mas, né, é assim, a criança tem uma necessidade básica que é ser vista. Então, eu só vou ser visto se eu sou perfeito. Eu só vou ser visto se eu cuidar. Eu só vou ser visto se eu mostrar o quanto eu tenho de realização e sucesso, como eu sou bom. Sabe aquelas coisas que assim, nossa, como eu sou bom profissionalmente, tenho cargo, tenho... Então, às vezes, no fundo, é busca de amor. Né? Todo mundo está buscando amor, porque alguma necessidade emocional não foi bem atendida. Ou uma emocional, espiritual, até física. Ou seja, eu tive uma questão aí de cuidado que eu não tive. E às vezes, que eu também percebo, tá? E aí eu vou no meu sentir aqui, que é o que está me convidando, né? Às vezes eu compro algumas histórias também, não é tão real, entende? Às vezes eu comprei uma história da minha mãe, que minha mãe me contou, que minha tia me contou, que minha avó... E aí eu vou assumindo umas histórias, eu crio uns traumas, às vezes, que nem é tão real. E aí você está identificado com o pensamento, e aí você vai lá e sua vida vai repetindo aquela história o tempo todo. Né? Então, às vezes, também nem é tão real assim. Então, a gente tem que... E nós somos convidados, muitas vezes, para o sentir, né? E esse é o desafio, para o sentir. O que a gente vai fazer agora? Acho que eu falei aqui. Para a gente conhecer a criança interior, já dei a ferramenta, né? Que a gente pode usar meditação, autoconhecimento, leitura, terapias em geral. Eu entendo que como às vezes a mente fica querendo dar essa dificuldade aí para nós, uma constelação ajuda bem nesse sentido, porque aí é o que é, né? E aí eu não preciso interferir, eu acho ótimo. Então são ferramentas para a gente olhar, para eu acessar tanto se a criança emocional está dominando a minha vida, como se ela está interligada nessa crença central, que às vezes é difícil de eu acessar, ou um sentimento que predomina também, que pode ser oriundo dessa crença, né? Como eu dei o exemplo, o medo. Então às vezes eu tenho um medo muito grande, né? Ele vem além de tudo, né? Então em qualquer relação da minha vida o medo está muito presente, então eu preciso pensar nisso. Se vocês quiserem, vamos dar umas curtidinhas aqui, ó, coraçãozinho para mim, pra gente falar. Eu ia dar só um modelo que tem aqui no livro, que eu acho interessante pra gente se conectar com essa criança interior. Vamos colocar coraçãozinho para aparecer aqui a live. Eu já fui lá, ó, fui zero perfeito, coloquei quinta-feira, dia 1, quinta-feira. Ó, veio tudo pra mim aqui, pra essa criança, ó. Fui na criança autêntica, a criança que erra. Mas vamos lá, vamos pensar aqui, o que a gente pode fazer para... Vamos lá, coraçãozinho que aparece mais aqui a live pro pessoal. E depois a gente vai combinar de passar aí para algumas pessoas que a gente acredita e ressoa que pode gostar disso, né? Ó, vamos lá. Qual que é a ação? Escrever uma carta para sua criança interior. Uma carta mesmo, tá? Escrever. Então, vamos lá. Qual que vocês querem que eu fale? Porque tem um modelo para cada um. Não vou falar todas, porque logo eu vou fazer um trabalho de uma mentoria em grupo que a gente vai trabalhar essas questões da criança. Da crença da criança, a gente vai fazer uma mentoria em grupo em breve. Né? E aí a gente trabalha mais isso num detalhe. Isso aqui é um exercício, mas que ele é bem válido. Qual que vocês querem? Escrever cuidador,
Vencedor, perdedor. Ó, a Júlia já colocou cuidador. Tem o protetor, salvador, alma da festa, pessoa do sim. Cuidador, quem dá mais? Vou esperar um pouco que venha, ó. Mas eu também senti o cuidador aqui, hein? Mas vamos lá. Mais alguém, ó. Só a Júlia tá aqui? Quem mais? Qual que vocês querem? Ó, cuidador, vencedor. Quem mais? Cuidador, vencedor, protetor. Alma da festa, pessoa do sim. A pessoa do sim. E o adorador de heróis. O perfeitinho fui eu que fiz, então eu vou criar pro perfeito depois, tá? Que essa é da minha autoria. Então eu vou criar a carta depois pro perfeito. Eu já fiz pra mim. Então eu vou depois... eu faço quando a gente for fazer o trabalho. Então vamos nesses dois, ó. Cuidador e pessoa do sim, tá? Vou ler, porque essa é boa. Então a gente falou, ó, relembrando, o cuidador foi modelado por dinâmicas codependentes e acredita que a forma de receber amor é ignorando suas próprias necessidades. Vamos lá, como só tem mulher aqui, vou ler no feminino, hein? Querida cuidadorazinha, sei que você sentiu que precisava cuidar de todos ao seu redor para que se sentisse melhor e para garantir que todos ficassem felizes com você. Sei que isso faz você se sentir muito cansada e nem sempre faz as pessoas se sentirem melhor. Você não precisa mais fazer isso. Você tem permissão para cuidar de si mesma agora. Garanto que os outros vão continuar amando você. Eu te vejo, eu te ouço e sempre te amarei. Um recado da sua adulta sábia, da sua adulta saudável. Que lindo, né? Agora vamos na pessoa do sim. Pessoa do sim. Aquela pessoa do sim abandona e negligencia a necessidade a serviço dos outros, meio parecido com a cuidadora aqui, mas ela talvez tenha tido muito sacrifício na infância, teve que se sacrificar muito, às vezes não pôde ser criança, né? Tá por aí. Querida pessoinha do sim, sei que acha que deve dizer sim sempre que alguém... vou ler até de novo. Querida pessoinha do sim, sei que acha que deve dizer sim sempre que alguém pede que você faça algo, como passear, emprestar sua camisa favorita ou qualquer outro favor. Sei que você sentiria uma pessoa ruim se dissesse não. Você não precisa mais fazer isso. Você pode dizer não se sentir vontade. Garanto que vai continuar sendo amada mesmo que faça isso. Eu te vejo, eu te ouço e sempre te amarei. Da sua adulta sábia, saudável. Muito incrível, né? É muito incrível essa carta. Então, vamos fazer uma atividade aí nossa, né? Vamos criar aqui uma tarefa para nós. Você pode seguir esse modelo, né, de fazer aí, mas se escreve, né? Porque hoje, com a rede social e celular, tecnologia, a gente não é muito induzido a escrever. E escrever é algo que vai para nossa mente automaticamente. É muito importante escrever, né? Então, de próprio punho. Então, a tarefa que você tem hoje é ir lá escrever uma carta para sua criança aí. Sua cuidadorazinha. Vamos ver como é que é o nome que ela fala, que eu gostei, hein, ó. Você vai fazer uma carta. Querida cuidadorazinha, se você for cuidadorazinha. Querida vencedorazinha. Ó. Querida perdedorazinha, querida salvadorazinha, ou protetorazinha, querida alminha de festa, a que só fica sorrindo, querida pessoinha do sim que a gente já falou, e querida adoradorazinha de heróis, tá? E lembra da frase, você pode escrever como seu coração sentir também, mas eu recomendo essa frase final aqui, ó. Garanto que você vai continuar sendo amada, mesmo que diga, por exemplo, né, que a gente fala, mesmo que você faça isso, mesmo que você diga não, mesmo que você, né, ó, como é que era aquela outra, ó? Você pode, ó, você tem permissão de cuidar de você agora, garanto que os outros vão continuar amando você. Vai nessa linha, garanto que você vai continuar sendo amada, mesmo fazendo isso. Né? Mesmo você se permitindo.
E essa frase aqui, ó, é muito da constelação, né? Você vê que, né, a gente lê, tá tudo muito... Eu te vejo, eu te ouço e sempre te amarei. Isso aqui tem que pôr. Eu te vejo, eu te ouço e sempre te amarei. Isso vai muito ressoar com a criança aqui. Eu fiz esse exercício quando eu estava lendo o livro e é muito incrível. É isso. Muito legal, né? Então, era essa nova informação, digamos assim, né, que eu acessei aí da nossa criança interior, da nossa crença principal, né? Esse livro eu sou muito grato aí por essa doutora, que é maravilhosa. Esse livro é muito incrível, que é Como Curar Sua Vida. Depois vocês procuram, tem na Amazon, vale a pena ler esse livro. Mas eu tô me aprofundando nele, vou trazendo também algumas coisas quando eu senti dele e vou trazendo aqui pra gente compartilhar, né? E às vezes a história contada do livro, né, com as coisas que a gente aprende, né, com o que a gente trabalha também fica legal, né? A gente vai a gente faz um negócio bacana e conecta com as nossas percepções, né? Eu agradeço aí a vida de vocês, agradeço a criança de vocês que estão aqui e é isso, tá? Bom descanso para vocês, vou salvar aqui a live e aí vamos encaminhar aí pra galera, tá bom? Um beijo, boa noite, se cuidem.